Bom dia, turminha do sexto ano. Tudo bem com vocês? Bom, espero que sim, apesar dessa situação chata que a gente está vivendo aí, né? Mas tudo vai se resolver logo. Bom, pessoal, vamos falar um pouquinho sobre cartografia, tá? Esse assunto a gente encontra lá no capítulo 6 do livro de vocês, das páginas 64 até 67. Bom, cartografia, ela é muito importante para a geografia, tá? Porque é a área do conhecimento que trata de mapas. E não sei se vocês já perceberam que a geografia e o mapa estão totalmente ligados, né? Um depende bastante do outro. Cartografia, então, é a área do conhecimento responsável pela elaboração e pelo estudo dos mapas e das representações cartográficas em geral. Então, gente, se a gente quiser representar em um papel, em uma tela de celular, em uma lousa, em uma parede, no chão, o que seja, se a gente quiser fazer o desenho de alguma área do espaço geográfico, de qualquer espaço no planeta, esse desenho, essa representação é cartografia. Isso pode ser chamado de mapa ou pode ser chamado de planta, croquis, cartas gráficas, tá? O que a gente vai ver agora é a diferença entre mapa e planta. O mapa é a representação reduzida de uma determinada área do espaço geográfico. Então eu quero pegar uma folha para fazer o desenho do Brasil, do estado de São Paulo, da cidade de São Paulo, ou do mundo todo, ou de outro país, que seja. Eu estou passando uma área do espaço geográfico para um papel, para a parede, para o chão, para a tela do computador, para a tela do celular, que seja. Essa representação, esse desenho que eu estou fazendo é chamado de mapa. Reparem um detalhe, o mapa é uma representação reduzida, sempre vai ser um tamanho menor do que a área real. Se eu quiser fazer o desenho do lugar numa área real, para que eu vou fazer o desenho, né? Eu vou até esse lugar e vejo, até porque não dá para fazer no tamanho real. Então eu tenho que reduzir, tá? Quanto menor a área representada no mapa, mais detalhada será. Quanto menor for a área que eu conseguir representar nesse mapa, mais detalhes eu vou conseguir colocar. Não adianta eu querer colocar muitos detalhes no mapa do Brasil, por exemplo. Não tem espaço. Eu posso colocar ali no máximo o nome das cidades, fazer desenho de rios, né, representando rios, rodovias, alguma coisa do tipo. Mas agora se eu quiser fazer um mapa só da cidade de São Paulo, já dá para eu fazer mais detalhes, dá para eu colocar mais detalhes ali naquele mapa, tá? Então quanto menor a área representada no mapa, mais detalhes eu vou ter. E planta, nesse caso aqui planta, é a representação cartográfica realizada a partir de uma escala muito grande, ou seja, é uma área muito pequena. Eu quero colocar mais detalhes, quero fazer uma área pequena. E aí a gente chama isso de planta. Muito utilizada para representar casas, moradias. Então eu quero fazer o desenho da minha casa por dentro, eu faço uma planta, tá? Bairros, parques, empreendimentos, o desenho de um shopping, de um condomínio, é uma planta, tá? Porque são áreas muito pequenas, dá para colocar bastante detalhe. Um bairro, se eu quiser fazer o desenho do nosso bairro, por exemplo, vamos fazer o desenho do caminho que a gente faz de casa até a escola. Esse desenho que eu vou fazer é chamado de planta, tá? Por quê? Porque é uma área pequena, só o bairro ali mesmo, nosso caminho entre a nossa casa e a escola. Então essa é a diferença, tá? Mapa é uma área um pouco maior e plantas são áreas pequenas, que tem mais detalhes. Dois elementos que não fogem, tem que ter em qualquer mapa, são a escala e a legenda, tá? A escala é a proporção entre a área real e a sua representação em um mapa. Ou seja, é quanto aquele mapa foi reduzido do seu tamanho real, do seu tamanho normal. A gente falou lá atrás que o mapa tem que ser em tamanho reduzido. Essa redução é indicada pela escala. Então, a gente vai ver depois de uma próxima aula de escala mais detalhadamente, tá? Os exemplos de escala. Elas aparecem na forma numérica e na forma gráfica. Depois a gente vai ver isso com mais detalhes. Então é através da escala que eu sei quantas vezes aquele mapa
foi reduzido, ou qual é o tamanho real daquele lugar que foi representado no mapa. Tá? É através da escala que a gente faz isso. Imagine, por exemplo, a gente dando um zoom num mapa no celular, num mapa no computador, a gente vai aproximando o zoom, ou vai afastando o zoom. É mais ou menos assim que a escala funciona, tá? Cada zoom seria um tipo de escala. E a gente consegue ver também, conforme o zoom, mais detalhes ou menos detalhes no lugar. É assim que a escala funciona mais ou menos, tá? E legenda? Legenda, quando a gente está assistindo um filme, uma série, um desenho, alguma coisa que está em outro idioma, a gente coloca lá a legenda, né? Que é para traduzir para a gente o que está sendo falado. No mapa é a mesma coisa. São símbolos que a gente utiliza para definir algumas representações. Então, pode ser uma cor que eu uso, ou alguma forma geométrica, algum desenho. Se eu quiser representar, por exemplo, um aeroporto naquele mapa, eu faço o desenho de um avião. Quero representar um porto, faço o desenho de uma âncora de navio, tá? Então são símbolos que alguns são já indicados universalmente, ou seja, já são aqueles símbolos mesmo definidos e a gente tem que usar aqueles. Alguns a gente pode fazer de acordo com o nosso mapa, que a gente está representando naquele mapa, tá? Então esses símbolos são utilizados para representar algumas coisas. Um rio, uma rodovia, uma igreja, uma escola, um porto, um aeroporto, tá? Coisas assim. E essa legenda sempre tem que estar explicada em um quadro no canto do mapa. Normalmente ali no canto esquerdo inferior, ali embaixo, mas a gente pode colocar em outros lugares do mapa também, tá? Para indicar o que essa legenda, o que esses símbolos utilizados no mapa significam. Por exemplo, o azul a gente usa para caracterizar a água, o verde para indicar uma área com vegetação, tá? Esses símbolos são padronizados, ou seja, em qualquer mapa que a gente pegar no mundo todo, o azul e o verde vão indicar essas coisas, tá? Aí a gente vai ver agora o exemplo de um mapa, tá? Esse é o mapa do Brasil, um mapa comum que a gente conhece, que a gente está acostumado a ver. Percebam que é o mapa do Brasil todo, não tem muitos detalhes. Tem o nome dos estados, dentro de cada estado o nome de algumas cidades, tá? Tem aí algumas linhas vermelhas que representam provavelmente rodovias, normalmente são rodovias, tá? Essas linhas azuis que cruzam o Brasil são os rios. Não tem mais o que isso, tá? Não dá para colocar muitas cidades, não dá para colocar dentro de cada cidade o que tem, porque não é um mapa para isso, é um mapa para indicar os estados brasileiros, a divisão entre eles e as cidades principais, tá? Os rios que cortam o território brasileiro também. Aí, ó, perceba aqui embaixo, essa setinha com N indica o quê? Seria uma orientação, indicando que ali para cima, a parte superior do mapa, fica o norte, tá? Isso também tem que ter em todos os mapas, essa orientação. Pode ser uma rosa dos ventos, ou pode ser só uma seta, uma flecha, mas tem que estar sempre indicando o norte, tá? E aqui, se a gente der zoom, a gente consegue trazer áreas mais próximas da gente, né? Consegue ver melhor. Aqui embaixo temos a escala, tá? Esse tipo de escala é a escala gráfica, que a gente vai ver também depois mais pra frente o que significa, tá? Mas a questão da escala é mais ou menos isso, gente. Ó, aqui a escala normal do mapa, a visão normal do mapa, tá? Que a gente veria num livro, por exemplo. Aproximei, já não consegui ver todo o mapa na mesma tela, né? Mas consegui ver mais detalhes. Dei o zoom. É o que a escala, é como a escala funciona, tá? Então isso seria um mapa. E aqui seria uma planta. Planta da cidade de São Paulo, lá de 1897, tá? Bastante antiga, que mostra apenas alguns bairros
tá? Mostra ali a região da Vila Mariana, do centro da cidade, aquela região por ali. Não mostra a cidade toda, tá? A gente vê que tem também a Rosa dos Ventos, tem uma legenda, né, indicando o que cada símbolo representa. Temos aqui um rio cortando a cidade lá em cima, outro rio cortando aqui mais para baixo, tá? Na época que São Paulo ainda tinha esses rios limpos e visíveis. Hoje em dia, Rio Tietê, Rio Pinheiros, são os rios que a gente consegue visualizar aí mais famosos, né? Já são totalmente diferentes de como eles eram no passado, como eles eram originalmente, tá? Mas só para vocês verem aí a diferença entre escala, legenda, planta e mapa, tá, gente? O mapa representa uma área maior, a planta uma área menor. Quanto menor a área representada, mais detalhes eu consigo colocar. Tá certo, gente? Espero que tenham entendido. Qualquer dúvida é só mandar para mim que a gente responde aí. E até a próxima.